Então, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Agradecer primeiramente ao Felipe, né, por ter topado no meio dessa correria, que é o doutorado e a sua agenda. Então, agradecer primeiramente a você. E aos colegas que estão aqui, né, ex-professores lá do Instituto Federal, do Ceará. Aos colegas também de lá, amigos. E aos colegas da pós-graduação. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Laís, eu faço mestrado aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, e aí a gente, no meu caso, eu sou bolsista Promove, e como parte das atividades de monitoria, eu convidei hoje o Felipe para poder falar um pouco sobre gravitação quântica de laços, né, que é a área dele. Então, Felipe, eu até aproveitar para eu corrigir lá o folder, né? Que eu esqueci de colocar, Mas que ele tá tranquilo. para outra instituição. Ele é bacharel e mestre em física pela UFMG, onde ele também cursa doutorado. Faz parte lá do grupo de física teórica fundamental, né? Então, o Felipe também é divulgador científico e atua nessa área, faz pesquisas, né, voltadas à gravitação quântica de laços. E aí eu queria pedir para que, caso alguém tenha alguma dúvida ao longo da palestra que o Felipe vai iniciar, quiser mandar aqui no chat, pode ficar à vontade. Mas no final da palestra eu vou abrir um espaço para que vocês quiserem ligar o microfone, mandar perguntas, vocês fiquem à vontade. E agora eu vou passar a palavra para ele. Então, beleza. Bom, primeiro, né, só ver também se está compartilhando a tela certinho, né? Deixa eu colocar aqui. Mas já vou começar, né, claro, agradecendo pelo convite mais uma vez, né? Eu sempre fico bem feliz com qualquer convite recebido, né, para poder falar de física, né, em especial quando o convite de física, de alguma forma, é vinculado ao conhecimento do canal, né? Porque, enfim, né, eu sei que, felizmente, né, o canal tem tido um alcance cada vez maior, e eu acho que assim como qualquer professor, na verdade, né, é sempre muito positivo quando, né, as aulas que você dá, né, ou as iniciativas de tentar ensinar alguma coisa acabam chegando, né, e são valorizados por todo mundo. Então, né, queria primeiro agradecer pelo convite, né, é um prazer. E, bom, até ver aqui só se está passando tranquilo, tá, beleza. Vamos lá. O tema aqui que eu vou comentar com vocês, que é a gravitação de laços, é o tema que eu trabalho, né, no doutorado. Felizmente já estou acabando, né? E quando eu falo felizmente, né, obviamente não é porque eu não goste do tema nem do doutorado, é só porque é muito bom quando a gente encerra algumas etapas da nossa vida, né? E essa etapa do doutorado eu estou ansiosamente esperando o final do ano para poder defender e terminar, para pelo menos fechar esses 11 anos de física, que apesar de terem sido muito positivos, por alguma razão saiu 5 de setembro de 2024 aqui, isso porque eu corrigi. Então, obviamente, ignorem o 5 de setembro de 2024, né, aqui embaixo. Mas eu acho pior que eu acho que é só aqui, olha essa doideira. Aqui corrigiu, vai entender. Mas enfim, tá só esse 5 de setembro na tela aqui da capa que saiu zoado. Mas enfim. Mas o tópico de gravitação quântica é um tópico que muita gente na física tem o conhecimento, quando está entrando na física, né, quando a gente fala de divulgação científica, a gente sempre ouve falar de relatividade geral e mecânica quântica, né? E gravitação quântica é exatamente o contexto que a gente mistura os dois, né? De maneira geral, quando a gente pensa em gravitação quântica, a gente acaba pensando muitas vezes em cordas, porque é a descrição mais famosa que tem, né? Assim, é pelo menos a mais popular no ponto de vista geral. Só que cordas não é a única descrição, né? Até porque a gente não tem uma descrição, na verdade, de gravitação quântica hoje tida como, assim, pela academia, pelo menos como a descrição 100% coerente e tudo, né? A gente tem atualmente tentativas, né? Algumas mais promissoras do que outras em alguns contextos. E, enfim, né, a minha ideia aqui, pelo menos então, é apresentar um pouquinho da lógica de gravitação de laços. Obviamente, não dá para eu falar de gravitação de laços estritamente falando de tudo, né, assim, num tempo de uma palestra, né, então o que eu vou tentar fazer, pelo menos, é passar mais ou menos o roteirinho. Tem gente que coloca como requerimento para as palestras, eu não vou muito nessa onda,
de que a palestra fica legal quando você vai falar de um tema muito técnico para pessoas que não trabalham naquele tema. Tem muita gente que vai naquela onda de que a palestra fica mais legal sem equação. Para mim, equações são boas para poder nos guiar, né? Então, todas as equações que eu vou colocar aqui, elas são meramente ilustrativas. Eu não pretendo que com essas equações, né, todo mundo olhe a equação e fale assim, não, botei fé demais. Não. A ideia aqui é ilustrar, pelo menos, a lógica, para que, pelo menos, a gente consiga ver cada passo da descrição. Então, aqui é basicamente para poder passar uma lógica geral do que é a gravitação de laços, numa das descrições, né, porque tem formas diferentes de você chegar na descrição de laços, e depois comentar um pouquinho sobre o que eu trabalho nesse contexto, até para poder dar um exemplo do que dá para fazer com isso tudo que eu vou falar. Ok? Mas beleza, então a separação aqui que eu fiz, né, para a apresentação é basicamente essa daqui, né? Primeiro, o que é gravitação quântica de laços, né, depois falar, na verdade, o que é gravitação quântica, para depois falar do que é gravitação quântica de laços, e depois da parte que eu trabalho, que é limite semiclássico e correlações. O que eu acho importante colocar essa primeira parte, o que é gravitação quântica, porque apesar de parecer uma coisa meio natural para muita gente, né, assim, pelo menos conceitualmente, o que é gravitação quântica, existe uma confusão muito grande, na verdade, do que é gravitação quântica de fato. Então, né, a ideia aqui é esclarecer esse primeiro ponto. Então, vamos lá. O que é gravitação quântica? Né, sem adentrar primeiro em laços, mas o contexto de gravitação quântica geral. Né, bom, para a gente pegar pelo menos uma lógica geral, a ideia é, sempre que a gente pega um material qualquer, pega, sei lá, um bloquinho de ferro, certo? Quando a gente pega um bloco qualquer, a gente escreve ele, né, enfim, a sua dinâmica e, enfim, né, os seus movimentos na física a partir, né, da física clássica, da mecânica clássica. A gente pode fazer um punhado de estudos com esse bloquinho daqui, né? Ele tem uma característica que ele parece ser um bloco contínuo, ele, enfim, tem as suas características gerais, cor e por aí vai. Só que quando a gente começa a dar um zoom muito grande, né, nesse bloquinho de ferro macroscópico, a gente começa a perceber uma estrutura que a gente não percebia macroscopicamente, né? A gente começa a ver, na verdade, que esse cara daqui ele não é tão contínuo assim, ele é um aglutinado, na verdade, de pequenas porções, que são os átomos, né? A gente começa a ver, por exemplo, um contexto de estrutura eletrônica, de que os elétrons ali, enfim, vão estar em algumas bandas específicas, né? Ou seja, quando a gente começa a dar um zoom muito grande, a gente começa a perceber um comportamento diferente do que a gente observa do ponto de vista macroscópico, né? E, de fato, não só qualitativamente acontece essa diferença, mas também aparece quantitativamente, né? Enquanto, classicamente, a gente faz a descrição do nosso bloquinho, né? A dinâmica dele por segunda lei de Newton, né? F é igual a dp dt. Né? Quando a gente dá um zoom muito grande, a gente não consegue mais usar esse tipo de coisa, a gente tem que acabar apelando para um contexto de mecânica quântica de fato, né? E a mesma coisa acontece quando a gente está num contexto de gravitação. Né, quando a gente pega a relatividade geral é basicamente a descrição do espaço-tempo. Né? O objeto de estudo, na verdade, é o próprio universo, né? O próprio espaço. E, de fato, né, quando a gente dá um zoom muito grande, da mesma forma que acontecia, né, que acontece com os materiais, a gente espera um comportamento, né, um pouco diferente, um comportamento quântico na prática. Né, aqui para poder ilustrar, claro, né, eu puxei sardinha para o que eu mexo. Né? Aqui é uma ilustração do que a gente chama de um vértice de um spinfold, mas enfim, aqui é basicamente, né, da mesma forma que a gente espera para um comportamento diferente quando dá um zoom para uma matéria qualquer, né, um material qualquer, a gente também acaba esperando esse tipo de comportamento para a gravidade. Mas por que a gente espera esse comportamento para a gravidade? Né, o que nos leva, pelo menos, a essa noção de que a gravidade também tem que ter um comportamento diferente quando a gente dá um zoom muito grande, né? Bom, dá para a gente pelo menos ter mais ou menos uma ideia muito qualitativa, né, de aparecer, né, qualitativamente essa noção de que quando a gente vai para o muito pequeno, a gente vai começar a ter um comportamento diferente. Não só isso. Quando a gente se pergunta qual que vai ser, o que é, assim, quando a gente chega e fala, olha, quando vai para um muito pequeno, quando a gente dá um zoom muito grande, a gente vai observar um comportamento diferente, uma pergunta também que surge é quão muito pequeno é isso? Porque a gente sabe que num contexto de mecânica quântica tradicional, sei lá, pega um material qualquer, né, quando você vai numa escala de átomos, você está ali na escala de nanômetros, por exemplo, até um pouco mais do que isso, né, a gente já começa a observar um comportamento quântico. Né, que tipo de escala a gente esperaria um comportamento quântico da gravidade? Né? Dá para a gente estimar uma ordem de grandeza fazendo um tipo de exercício que a gente tem muito costume de fazer, análogo, num contexto de matéria de física moderna, né? Que a gente começa com o princípio de incerteza e a gente estima algumas ordens de grandeza manipulando o princípio de incerteza, ok? Então, só para, né, a gente pegar mais ou menos a lógica aqui, vamos lá, a gente tem, então, a gente tem delta Q, delta P maior ou igual a H barra sobre 2,
certo? De forma que uma maneira que a gente tem de estimar qual que vai ser a ordem de grandeza que a gente espera um comportamento quântico da gravidade é o seguinte. Vamos supor que você está querendo medir o campo gravitacional em um ponto específico. Né? A gente sabe que toda vez que a gente faz alguma medição, né, a gente nunca vai fazer a medição em um único ponto. A gente sempre faz em um ponto e no entorno ali, né? Sempre no intervalo. Então, vamos supor que você quer medir o campo gravitacional. Você quer medir um campo, na verdade, né? Aqui eu vou pegar, claro, né, no contexto gravitacional, em uma posição específica com uma precisão L, ou seja, você quer observar ele ali, né, mais ou menos com uma largurinha L, qual que vai ser o campo gravitacional, né, num ponto ali. Né, bom, a gente pode manipular um pouquinho a relação de incerteza, né? Isola o delta P, né, levando em conta aqui, né, uma precisão delta L. Então a gente tem ali uma incerteza na ordem de L, né, para a posição. Então a gente tem que delta P quadrado, né, é sempre maior ou igual, no caso, H barra sobre L ao quadrado. Né, e usando a definição de incerteza, né, a gente também consegue, por conta disso, né, estimar mais ou menos qual que vai ser, né, a ordem de grandeza ali do valor médio do momento ao quadrado associado ao campo gravitacional, certo? E, bom, quando a gente está num contexto, numa escala quântica, o princípio de incerteza, a desigualdade fica mais próxima de H barra sobre 2, né? Quanto mais a gente vai para uma escala clássica, mais delta P vai ficando muito grande. Quando a gente vai para uma escala quântica, mais próximo de H barra, né, na ordem de H barra, esse cara vai ficando. Ok? E, bom, né, a partir disso, né, a gente pode chegar e falar, beleza, eu quero chamar a parte do campo gravitacional, né, a gente vai pensar depois uma equivalência de massa e energia. Quando a gente pega qualquer contexto de energia relativística, energia dada por CP, ok? E usando isso, né, a gente tem ali mais ou menos, né, a energia associada ao campo gravitacional, que a gente estaria medindo ali, num ponto com uma precisão, ele estaria ali na ordem de CP, que substituindo dá esse H barra C sobre L. Certo? Aqui só ordem de grandeza, igual a gente faz em física moderna, né, no primeiro momento. É bom, a gente tem uma equivalência entre massa e energia, então significa que o campo gravitacional ali, né, as energias seriam equivalentes ali, no caso, a um efeito de uma massa com esse valor, né, nessa ordem de grandeza, H barra sobre CL. E, bom, da própria gravitação, a gente sabe que quando a gente tem uma energia, uma massa concentrada em uma região específica, dependendo do quão concentrada ela tiver, a gente não consegue mais ter informação do que está dentro daquela região, que é exatamente a noção, né, de um buraco negro. Qualquer massa, no caso, que você coloque em um raio menor, né, do que esse daqui, né, Gm sobre C2, que é o raio de Schwarzschild, você passa a não ter mais informação a respeito dele. Então significa o quê? Significa que existe uma máxima precisão que a gente consegue medir o campo gravitacional. Né, em precisões menores do que isso, a própria gravitação, né, a relatividade geral, ela para de nos dar informação a respeito, né, do campo gravitacional, porque a gente não consegue mais ter informação do campo com essa precisão. Certo? Que seria exatamente um momento que a gravitação para de funcionar em uma escala pequena, que seria a escala que a gente espera um comportamento quântico. Então, a gente quer a maior precisão como sendo L, né? A gente tem ali uma limitação por conta, né, da própria gravitação, que é o raio de Schwarzschild. Então, né, misturando esses contextos todos, a gente chega que a maior precisão que a gente consegue ter, né, num contexto de gravitação, né, de relatividade geral, é na faixa aqui de 10 a menos 35 metros, que é a chamada escala de Planck, né? Então é a partir mais ou menos dessa ordem de grandeza, né, nessa ordem que a gente espera um comportamento quântico da gravidade. O que aqui já mostra um desafio muito grande quando a gente fala de gravitação quântica, né? Porque existe uma ligeira diferença, né? De 10 a menos 9 metros, né, que é um nanômetro, que a gente espera o comportamento quântico da matéria, para 10 a menos 35, né? São pouquinhas ordens de grandeza a mais, né? Até para a gente pegar um parâmetro de comparação, né? O núcleo atômico ele tem na faixa de 10 a menos 14, né? Se o núcleo atômico visse um núcleo atômico, esse núcleo atômico visto pelo núcleo atômico seria muito maior do que a escala de Planck, né? Só para a gente pegar uma comparação. A escala de Planck é muito pequena, né? Inclusive, muitas das dificuldades experimentais, né, que a gente tem para enfim, né, detecção de efeitos de gravitação quântica, elas envolvem também, né, elas são relacionadas com esse tipo de escala. Mas, enfim, né, ou seja, a própria gravitação, a própria relatividade geral, nos passa um limite do quão pequeno a gente consegue analisar o campo gravitacional. Okay? E a partir de um momento que a gente precisaria de um contexto de gravitação quântica de fato. Então, de fato, né, quando a gente está num contexto, assim como acontecia no contexto da matéria, né, que quando a gente vai para muito pequeno, a gente precisa de uma descrição quântica, a mesma coisa vai acontecer, né, para a gravitação. Então, a gente tem a relatividade geral, que passa para a gente a descrição clássica, e, né, quando a gente vai para muito pequeno, a gente realmente precisa de um contexto de gravitação quântica mesmo, né? Mas, beleza. Dado pelo menos essa lógica, né, bem geral, alguns esclarecimentos são importantes porque muita gente faz confusão com gravitação quântica.
Né? Primeira coisa que é a primeira confusão que vem muito porque as pessoas têm a descrição de cordas na cabeça, ok? Que é o seguinte: o gravitação quântica é diferente de uma teoria de unificação, ok? Quando a gente fala de uma teoria de gravitação quântica é uma coisa, teoria de tudo é outra coisa, ok? Na prática, toda teoria de tudo vai implicar numa gravitação quântica, mas nem toda gravitação quântica implica numa teoria de tudo. Quando a gente fala gravitação quântica, o que a gente está falando é como descrever a gravidade quanticamente. É análogo, por exemplo, à eletrodinâmica quântica. Eletrodinâmica quântica é como é que o campo gravitacional se comporta quando a gente vai para uma escala quântica. Ninguém fala de teoria de tudo quando fala de QED, né, que inclusive é lá da década de 60, né, com Feynman. E inclusive a gente tem até descrições anteriores, né? Se vocês pararem para pensar que o fóton é a partícula associada, né, ao campo eletromagnético, a gente já tem alguma informação de QED qualitativamente desde o início do século passado. Ninguém fala de teoria de tudo com isso. Né? Gravitação quântica é puramente qual é o comportamento da gravidade do ponto de vista quântico. Isso não é teoria de tudo. Ok? É só uma descrição de qual é um comportamento quântico. Ok? Não existe unificação aqui. Né? Além disso, a gravitação quântica não é sinônimo de relatividade geral mais mecânica quântica. Por quê? Porque relatividade geral mais mecânica quântica, a gente já tem a descrição. Inclusive, já tem a descrição há muito tempo. Que é o que a gente chama de TQC em espaço curvo. Teoria quântica de campos em espaços curvos. Um grande exemplo, tem muitos resultados que saem disso. Né? Existe o efeito Casimir, também que sai disso. No caso, efeito Casimir dinâmico, né? Porque efeito Casimir mesmo você não precisa de espaço curvo, né? Mas você pode falar, na verdade, de efeito Casimir dinâmico associado. Na verdade, o efeito Casimir dinâmico é contexto de TQC, mas você pode fazer algumas associações disso com TQC em espaço curvo. Você tem radiação Hawking, talvez que seja o mais tradicional, né, que vem no contexto de TQC em espaço curvo. E quando a gente fala de TQC em espaço curvo, o campo gravitacional ele continua sendo clássico, por isso que não é gravitação quântica. Você está colocando mecânica quântica no espaço-tempo, que não tem nenhum tipo de problema, ok? Na prática, então, a gente sempre tem que bater na tecla que gravitação quântica é só uma descrição quântica da gravidade. Exclusivamente isso, ok? Então, a gente não está fazendo nenhum tipo de passo adicional quando a gente fala de gravitação quântica, a não ser isso, ok? Mas, beleza. Né? Dado, então, esse esclarecimento de gravitação quântica, vamos começar a falar, então, de laços. Primeiro, por que gravitação quântica de laços? Né? Porque, claro, né, eu tive que escolher algum tipo de descrição quando eu fui fazer gravitação, quando eu fui mexer com gravitação quântica. De forma engraçada, quando estava na graduação, eu falava que eu não sabia com o que eu ia mexer exatamente. Mas que eu só tinha uma certeza, que não seria gravitação quântica. Porque eu tinha um ranço muito grande de gravitação quântica. Só que depois eu fui descobrir que meu ranço com gravitação quântica não era com gravitação quântica. Eram com algumas descrições de gravitação quântica. Mas vamos lá. Laços é uma descrição, assim, então hoje, é sempre importante enfatizar isso. Eu não defendo gravitação de laços porque eu trabalho com ela. É o contrário. Eu comecei a trabalhar porque eu comecei a defendê-la. Então, é uma ordem muito diferente. Até o início do doutorado, eu tinha um pé atrás muito grande em mexer com gravitação quântica. Depois que eu fui vendo um pouquinho de laços, eu fui vendo que, enfim, né, é uma descrição em muitos aspectos muito pé no chão, inclusive. Mas, bom, né, primeiro, por que então gravitação de laços? Primeiro, porque ela é uma descrição de gravitação quântica. Isso parece meio redundância, mas não é. Quando a gente fala, por exemplo, cordas é mais do que uma descrição de gravitação quântica. Cordas é uma teoria de tudo, é uma teoria de unificação. Isso é algo que isso é algo que me afasta. Isso é muito pessoal. Eu não gosto de descrições de teoria de tudo. Por quê? Porque quando você fala, vou unificar alguma coisa, para mim, só faz sentido a gente pensar em unificação, para mim, se você já tem o que você quer unificar. Por exemplo, no século XIX, a gente fala que o Maxwell ele unificou eletricidade, magnetismo e ótica. Mas ele só conseguiu unificar essas três coisas, né, nas equações de Maxwell porque a gente já conhecia eletricidade, magnetismo e ótica. Como é que a gente vai fazer uma teoria de tudo, de todas as interações, se a gente nem sabe como a gravidade se comporta quanticamente? Então, isso é uma coisa que me agrada muito de laços. Laços é uma descrição de gravitação quântica. Ela não se propõe a unificar absolutamente nada. Não é uma teoria de unificação, não é uma teoria de tudo, não. É uma teoria só que se propõe a falar como a gravidade se comporta quanticamente. Então, isso acaba sendo muito positivo. Segundo, ele é uma descrição não perturbativa. Isso, para mim, é uma coisa que, pelo menos, que pesa bastante, né, na minha escolha também. Né? Quando a gente fala de teoria quântica de campos, a gente, de maneira geral, faz teorias perturbativas, que a gente vai fazendo ordem a ordem, né, que da onde vem, por exemplo, o diagrama de Feynman. Né? Então, qual que é a lógica? Quantizar um campo é difícil. Então, o que a gente faz vamos quantizar ele de pouquinho em pouquinho, como se a gente fosse ligar o campo de pouquinho em pouquinho. Então, a gente fala assim, vamos quantizar campo eletromagnético.
Então a gente coloca o campo eletromagnético, fala que ele está primeiro um pouco intenso, vai aumentando a intensidade, vai fazendo ordem a ordem, fazendo as correções em cada laços, né? Em cada loop, que não tem nada a ver com grafitação de laços, mas, né, enfim, quem mexe com TQC, né, talvez entenda esse contexto que eu estou querendo dizer. Mas a gente vai fazendo as correções a um loop, 2 loops, 3 loops, por aí vai, né, para poder pegar as ordens perturbativas. Só que uma das coisas que a gente parte do pressuposto, quando a gente está falando de descrições perturbativas, é que o campo pode ser desligado. Né? Quando você fala de uma descrição perturbativa, você está falando que o campo que você está quantizando, ele está no espaço. Quando a gente fala de relatividade geral, não existe essa noção. Né? O campo gravitacional, ele é o próprio espaço, certo? O campo gravitacional, ele não está no espaço. Então, as descrições perturbativas não casam bem com a principal ideia da relatividade, que é isso, né? A própria gravitação, ela é um efeito da curvatura do espaço, então não é um campo adicional. E aí, laços é uma descrição não perturbativa, que é o tipo de descrição que você consegue, né, assim, ter um tipo, no caso que a gente chama da independência de background, né? Quando a gente fala que o campo gravitacional, ele é o próprio espaço, não está no próprio espaço, isso leva a uma descrição, inclusive, que é independente de background. Ou seja, enfim, né, a gente está quantizando a própria geometria na prática quando a gente faz esse tipo de coisa. Né, quando a gente faz a gravitação de laços. A gente não está quantizando um campo, a gente está quantizando a geometria, o próprio espaço. E além disso, né, uma outra coisa para mim que pesa bastante é que o ponto de partida para a gravitação de laços é relatividade geral e mecânica quântica. Né, a gente não usa, inclusive, teoria quântica de campos e a gente não faz nenhum tipo de... a gente não assume nada que não seja isso. Né, o que é muito positivo. Eu detesto descrições que a gente tem que assumir muita coisa. Laços é muito econômico, inclusive. Né? Então, enfim, né, para mim isso responde muito porque, pelo menos, de uma preferência de laços. Né? Eu acho laços uma descrição, pelo menos no meu modo de ver, mais agradável, mais simpática, digamos assim. Né? Mas vamos lá, como é que é a descrição? Né? Quando a gente fala, para a gente entender o que é gravitação de laços, inclusive o que são esses laços da gravitação de laços. Né, bom, o ponto de partida para a gente falar de gravitação de laços, pensando no aspecto de quantização, porque assim, vai lá, quando a gente fala de teoria quântica, qualquer descrição quântica, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente fala primeiro da teoria clássica, aí a gente faz a quantização, ou então a gente parte de cara, postula uma teoria quântica e mostra que ela tem um limite adequado. Aqui eu vou fazer a construção mais pedagógica, digamos assim, que é a construção de quantização. Né? Então, começando do clássico e falando como é que a gente faz para poder quantizar a descrição. O ponto de partida, como eu comentei, é relatividade geral e mecânica quântica, só que a relatividade geral num formalismo específico que é o formalismo de Cartan, que é o formalismo de tetrada. Aí talvez quando eu fale isso, um monte de gente chega e fala, pô, Felipe, então você mentiu aqui atrás. O ponto de partida não é relatividade geral e mecânica quântica. Você está falando que é um outro formalismo da relatividade. Mas, na verdade, o formalismo de Cartan da relatividade é exatamente a relatividade. É só uma forma diferente de você, é só uma mudança de coordenada. É só porque existem coordenadas que são mais naturais para você quantizar a gravidade, que são as tetradas. Basicamente, a lógica é o seguinte: quando você vai fazer relatividade geral, de maneira geral, a gente descreve o espaço-tempo em termos da métrica, que eu coloquei aqui como Gemini. Então, a métrica é basicamente o tensor simétrico, né, do tipo 0,2, que descreve para a gente como é que a gente faz para poder medir distâncias no espaço-tempo. E a partir dessa mensuração das distâncias, a gente fala de curvatura e por aí vai. Né, e aí, quando a gente vai fazer uma descrição em termos da métrica, a gente parte da ação de Einstein-Hilbert, que é a ação da relatividade geral. Aqui está só campo gravitacional, sem matéria. Né, que é basicamente a ação que quando a gente, enfim, trabalha com ela, cai nas equações de Einstein, relatividade geral bonitinho. Né? Então a gente quantifica a curvatura do espaço-tempo a partir dessa noção de distância, de como a gente mede distâncias. Né? Quando a gente fala de tetrada, a gente está falando, na verdade, a gente está medindo a noção de curvatura em termos de transportes paralelos. Então a lógica é, toda vez que você tem curvatura no espaço-tempo, quando você pega algum vetor, você pega uma base ortonormal, você pega um vetor qualquer, quando você mexe ele no espaço-tempo, como tem curvatura, os vetores eles mudam de orientação. É até fácil a gente ver isso, que é o seguinte: pega uma caneca aqui, você coloca um vetor aqui, você mexe ele no espaço, que tem uma certa curvatura aqui, o que vai acontecer? Ele vai mudar de orientação. Então você pode quantificar noções de curvatura, né? Claro, a caneca não é um bom exemplo, porque a curvatura intrínseca dela é zero, né? Mas enfim, mas o ponto é, uma forma de você quantificar a curvatura é você ver como os objetos, como vetores, por exemplo, se modificam quando você arrasta eles, né, no espaço-tempo. Você medir o transporte paralelo. Né? E aí você medir o transporte paralelo quando você arrasta eles um tiquinho é equivalente a você fazer a medida da curvatura em termos do que a gente chama de conexões. E aí a gente faz essa parte de tetrada. Então a descrição de tetrada, a descrição de Cartan da relatividade geral é, para cada ponto do espaço-tempo, você vai escolher uma base ortonormal de vetores, né? Que é o que a gente simboliza por esse EI, que eu coloquei aí na imagem, né? Que é esse cara daqui, esse EI. Esse EI daqui corresponde exatamente, então, à nossa base ortonormal a cada ponto. E aí a forma da gente
relacionar bases em diferentes pontos, arrastando elas em termos da conexão, que fala para a gente como essas bases modificam. Que esse cara daqui, que a gente chama de conexão de spin. Chama conexão de spin só porque quando você pega o espaço e folheia ele vira SU2, que é grupo de spin. Mas enfim, então é basicamente a mesma descrição, você não muda absolutamente nada. Você só muda, na prática, a coordenada que você está usando. Ok? E a vantagem de você fazer assim é que você consegue, assim, você tem mais liberdade, né, na hora que você vai trabalhar com a relatividade geral. Ok? E, enfim, né, e aí a ação de Einstein-Hilbert, ela toma essa forma, que é o que a gente chama de uma teoria BF. Isso aqui, essa ação é exatamente a mesma ação dessa ação daqui de trás, que é de Einstein-Hilbert. Só que escrita em termos, né, de um novo sistema de coordenadas. Ok? Não muda nada. Ok? Tudo é relatividade geral, da mesma forma. Qual que é a vantagem, né, a gente usar tetrada principalmente? A vantagem é que ela acopla com férmio, né? Quando você quer fazer descrição, por exemplo, de TQC em espaço curvo, principalmente, até sem fazer quantização. Se você quer colocar partículas de spin semi-inteiro, férmions, no espaço-tempo, você quer acoplar no espaço-tempo, você tem que trabalhar com tetrada. Não dá para você fazer descrição métrica. Mas enfim, né, inclusive por isso muita gente trata a descrição de cartana, de tetrada, mais como sendo mais fundamental. Mas, enfim, né? E um ponto importante é que quando a gente trabalha com tetrada, isso vai ser importante, tá? Então guarda essa informação. Quando a gente trabalha com tetrada, a gente a gente acrescenta uma simetria no nosso problema. Ok? A relatividade geral tem uma simetria que é a simetria de covariância geral. Você pode fazer diffeomorfismos à vontade, você pode deformar o espaço-tempo à vontade, que ele continua sendo uma solução da equação de Einstein. Isso é uma simetria extremamente importante, que é a invariância por diffeomorfismo. Né? Não existe significado físico para pontos no espaço-tempo. Ok? E quando a gente coloca tetrada, a lógica é, a gente está escolhendo uma base ortonormal para cada ponto do espaço-tempo. Agora, eu posso escolher essa base ortonormal, essa base, essa base, essa base. Qualquer base rotacionada é uma base ortonormal igualmente boa para a gente descrever o espaço-tempo. Isso traz uma simetria, que é uma simetria por transformações, no caso de rotações, ok? Rotações no espaço-tempo. Mas isso vai ser importante, porque vai fazer aparecer um vínculo na descrição, que a gente chama de vínculo de Gauss. Mas enfim. Então a gente parte dessa daqui, aqui é só relatividade geral. E como é que a gente faz a descrição da LQG? Né? Bom, a descrição da LQG, ela tem dois caminhos a partir da descrição de tetrada, né, a descrição de cartão da relatividade, que é a descrição canônica e a descrição covariante, que é a descrição para o spin-foam. Né? Aqui, né, enfim, tem a lógica. Né? A descrição canônica, que vai ser inclusive que eu vou mostrar para vocês, porque ela é mais fácil de entender conceitualmente, né? Na verdade, conceitualmente não, né? Mais fácil de entender do ponto de vista assim, passo a passo, porque ela segue uma prescrição de quantização conhecida. A gente escolhe, basicamente, posições e momentos, impõe vê qual que são os colchetes de Poisson clássicos, depois faz a quantização, levando para operadores que atuam no espaço de Hilbert, bem tradicional. E depois aplica os vínculos da descrição, que são 3, né? O vínculo de Gauss, o vínculo de diffeomorfismo e o vínculo hamiltoniano, que eu vou comentar com mais calma, né? Bem prescrição canônica mesmo. Ou então a descrição por spin-foam, que é o análogo, bem entre aspas, análogo ao de integral de Feynman, né, de integral de caminho. Enfim, eu vou fazer, eu tenho uma palestra, inclusive, também na parte de spin-foam, mas eu vou fazer na parte canônica, brevemente, porque ela vai ser mais fácil de entender para quem nunca mexeu com nada de laços, certo? E aí, né, enfim, só para colocar aqui um representante, né, como vai ficar claro, a gente vai trabalhar sempre com noções de curvas e superfícies nas variáveis fundamentais para a canônica, enquanto esse objeto daqui é o que a gente chama de um spin-foam, né, mas enfim, fica para um segundo contexto. Né, mas vamos lá, como é que a gente faz então a descrição da LQG? Como é que a gente faz a construção da quantização do campo gravitacional via gravitação de laços? Né, bom, na descrição canônica, toda vez que a gente fala de uma descrição canônica, a gente está falando de uma descrição hamiltoniana. Descrição canônica sempre parte de uma descrição hamiltoniana. Né? E vamos lá, quando a gente fala de uma descrição hamiltoniana, a gente sempre faz para um campo, inclusive para o campo gravitacional, uma lógica análoga ao que a gente faz para a mecânica clássica mesmo. Né? Então, vamos lá, no contexto hamiltoniano, a gente tem um contexto de cinemática e o contexto dinâmico. A cinemática é dada pelas relações, né, de colchetes entre P's e Q's. Então, a gente monta a cinemática como? Escolhendo as coordenadas do nosso problema, vendo quais são os momentos associados a essas coordenadas e, né, enfim, a gente tem aqui as relações colchete de Poisson, né? Colchetes de coordenadas é 0, colchete de momentos é 0, e colchete de Q com P dá 1, né? Que está basicamente simbolizado aqui. Então, isso aqui é cinemática, independe da dinâmica. E aí, para a gente ver a dinâmica do nosso sistema físico, né? De como é que as coordenadas e momentos evoluem no tempo, o que a gente faz a gente primeiro determina qual que vai ser a nossa hamiltoniana. A hamiltoniana a gente obtém a partir da lagrangiana, do nosso problema. E aí, né? Q ponto e P ponto, né, que são, enfim, a evolução temporal, né, derivada no tempo de posição e momento, é dada por colchetes de Qs e Ps.
Ok? Então, basicamente, é assim que a gente faz cinemática e dinâmica de uma descrição hamiltoniana. Aqui, mecânica clássica, naturalmente. Né, claro, a gente não está num contexto de mecânica clássica. A gente está num contexto, né, bem diferente, que é um contexto de campo. Né? Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de campo, independentemente se é gravitacional, se é eletromagnético, se é um campo escalar, qualquer coisa, campos são objetos com infinitos graus de liberdade. Né? Quando a gente fala de mecânica clássica, a gente tem um número finito de graus de liberdade, que é a quantidade de coordenadas. Se a gente tem 5 coordenadas, a gente tem 5 graus de liberdade. Num campo, a gente tem infinitos. Cada ponto de espaço-tempo pode ter um valor diferente. Cada coordenada, no ponto de vista clássico, seria equivalente ao valor do campo num ponto específico de espaço. Então, na prática, para a gente trabalhar com campos, as nossas coordenadas, elas passam a ser, na verdade, um campo, né? Cada ponto do espaço-tempo, né? O valor do campo em cada ponto, né, do espaço-tempo, ele passa a ter uma conotação de ser uma coordenada do nosso problema, e aí, né, o momento associado a essa coordenada também, né, enfim, é descrito em termos de um campo. Então a gente tem campo, né, que seria equivalente ao campo que a gente está descrevendo, e o momento canônico associado a ele, que a gente representa como sendo π, ok? Então, φ e π são campo e momento canônico associado a ele. E aí a gente pode fazer a mesma lógica, faz a mesma descrição, tudo bonitinho, tudo análogo, isso aqui teoria clássica de campo, que é basicamente fazer a descrição hamiltoniana para campo. Ok? Então, mesma lógica. Você pega tempos fixados, colchetes de posição com posição, momento com momento, posição com momento. Aí a diferença é como a gente está trabalhando com campo. Né? O colchete aqui ele vai dar um delta de Dirac. A hamiltoniana ela vai passar a ser uma integral, né? Enfim, uma integração, porque né, a gente tem uma densidade hamiltoniana que passa a ser integrada, e enfim, dinâmica, né? Equação de Heisenberg, tudo igual. Então, tudo isso aqui é mecânica clássica, só que agora para um sistema de infinito grau de liberdade. Ok? Então, aqui é uma prescrição para campo, inclusive, a gente vai fazer uma prescrição, mesma lógica, para o campo gravitacional. Né? Mas como é que a gente faz isso com a relatividade geral? Né? E essa pergunta ela surge porque, quando a gente pensa num campo, né, quando a gente pensa numa descrição hamiltoniana, a gente pensa numa descrição de problema de valor inicial. Né? A gente tem um campo em um instante do tempo, a gente tem a hamiltoniana, e a hamiltoniana vai falar para a gente como é que o campo evolui ao longo do tempo. Mas quando a gente fala né, disso, a gente está falando do quê? Existe um campo que evolui ao longo do tempo. O tempo é uma coordenada auxiliar, quando a gente pensa dessa forma. Quando a gente fala de relatividade geral, a solução do espaço-tempo ela vem da equação de Einstein. E a equação de Einstein é uma equação 4D. O espaço-tempo ele já vem completo. X, Y, Z e T. O tempo também é uma coordenada do problema. Né? Então, o tempo ele não é uma coordenada auxiliar. Né? Nesse sentido, quando a gente pensa na relatividade geral, estritamente falando, não existe uma dinâmica exatamente. Porque quando a gente chega na solução, o tempo já é uma coordenada. Então, a gente já chega no bloco do espaço-tempo todo resolvido, no espaço e no tempo. Então, para a gente fazer uma descrição hamiltoniana da relatividade, para a gente fazer uma quantização, a gente tem meio que transformar a relatividade num problema de valor inicial. E a gente faz isso a partir da descrição ADM da relatividade, que é a descrição hamiltoniana. O que a gente faz é, a gente pega o espaço-tempo, que é um bloco, e a gente folheia esse espaço-tempo. Então, pega o espaço-tempo e faz um punhado de corte nele, de forma que cada fatia do nosso espaço-tempo corresponde a um instante de tempo, corresponde ao universo em um tempo específico. Ok? E aí, né, enfim, à medida que o tempo vai passando, é equivalente a você mudar a folha que você está analisando. Quando você faz isso, você pode tratar cada folha como sendo né, o seu espaço, digamos assim, né, o campo ali, né, tridimensional, e ele vai evoluindo ao longo do tempo, né, à medida que a gente vai passando na folheação. Aí a gente consegue fazer uma descrição hamiltoniana natural a partir disso. A gente define uma hamiltoniana, então, que vai falar para a gente como é que é a evolução ao longo dessas folhas, ok? E, enfim, aqui eu coloquei P, que é ponto menos L, só para ser simbólico, né? Mas, claro, você vai escrever a relatividade em termos das coordenadas que você quiser. Você pode usar métrica, você pode usar tetradas, pode usar o que você quiser. Aqui é a descrição hamiltoniana, não tem nenhum tipo de problema, ok? E, enfim, aí você vai fazendo a descrição. E aí, a primeira coisa que você já percebe de cara da relatividade, que é até bem interessante, é que quando você faz a descrição hamiltoniana, a hamiltoniana vai dar zero. O que é natural. Né? Lembra que eu comentei que a relatividade, eu falei logo aqui atrás, né, é que a relatividade ela é uma descrição que, na prática, ela não tem exatamente uma evolução. Né? Porque a gente não está pensando numa coisa que está evoluindo no tempo. Ela já sai o espaço-tempo de uma vez. Né? Então, na prática, quando a gente faz essa foliação é artificial. Né? A gente está pensando em folha a folha. Então, na prática, não existe exatamente uma dinâmica. Né? Mas, enfim, né, o H igual a zero, a hamiltoniana igual a zero, é um típico resultado de sistemas que são vinculados. Todo sistema hamiltoniano que tem vínculos, né, você vai chegar, no caso, no hamiltoniano igual a zero. E aí, no caso, né, ou seja, sempre que o seu sistema tiver vínculo, sempre que ele tiver alguma simetria, vai ter alguma descrição disso relacionada, né, que vai tornar o hamiltoniano igual a zero.
E aí, quando a gente vê o hamiltoniano funcionalmente falando, né, do ponto de vista funcional, ele é escrito dessa forma daqui, né? E que ele é basicamente uma mistura de vínculos, que são restrições, que eu já vou comentar basicamente o que eles são, relacionados a simetrias. Primeiro, a gente tem o vínculo de Gauss, que ele vem o seguinte: toda vez que você tem uma descrição que ela naturalmente apresenta uma redundância, uma simetria, ela vai gerar um hamiltoniano igual a zero, né? E um vínculo associado. O vínculo de Gauss é o vínculo associado quando a gente fala de tetrada, que qualquer base ortonormal é igualmente boa para você descrever o espaço-tempo. Então, esse vínculo de Gauss ele vem disso. Ele gera rotações, ele gera exatamente essa simetria. Vínculo de diffeomorfismo, a relatividade ela apresenta a covariância geral. Então, se você pega o espaço-tempo e você deforma ele vai continuar sendo a mesma solução. Agora, como a gente está fazendo uma foliação, você pode fazer duas deformações. Você pode deformar o espaço-tempo ao longo da própria folha, que é um diffeomorfismo espacial, que está relacionado com esse vínculo. Ok? Então, ele gera diffeomorfismos na própria folha do espaço-tempo. E o vínculo hamiltoniano, que gera os diffeomorfismos ao longo das folhas, que basicamente seria equivalente à evolução temporal, né? Digamos assim, evolução ao longo das folhas. Ok? E aí a relatividade ela fica com essa cara, uma descrição, e cada um desses caras individualmente, né, tanto esse H, quanto esse HA, quanto esse G são iguais a zero. Aqui, descrição hamiltoniana, né, vinculada. Então, esses caras ficam iguais a zero. E aí, para você descrever esses vínculos, claro, você escolhe um sistema de coordenadas e faz a descrição natural. Né? Aqui, tudo isso aqui é extremamente conhecido desde a década de 60, 70. Ok? E aí, para a grafitação de laços, a gente tradicionalmente usa um conjunto de coordenadas, coordenada em um momento específico, que é o que a gente chama da conexão de Asteker, que é esse A daqui, e o momento associado a ela, que é a densidade de triada. Não vou adentrar do que significam essas coordenadas. Mas é basicamente uma grandeza que está relacionada. O A está relacionado a como é que as coisas mudam quando a gente arrasta ela no espaço-tempo, que é uma conexão. E esse E daqui está relacionado àquela base ortonormal. Não é exatamente aquela base, mas está relacionado a isso. Ok? E, bom, e aí, né, enfim, esse aqui é basicamente a cinemática. Então, esses caras daqui são válidos em cada uma das folhas, que são cinemáticas, valor inicial. E aí, né, enfim, eles podem ser evoluídos ao longo do tempo. Então, até aqui é tudo relatividade. E a gente usa essas coordenadas aqui porque elas facilitam a descrição hamiltoniana. Os vínculos ficam mais simples, ok? E aí, tendo em mãos a descrição hamiltoniana, o que a gente faz? Agora a gente faz o que a gente sabe fazer desde o contexto de mecânica quântica 1 da graduação, que é vamos quantizar o nosso sistema. Eu vou pegar posição e momento e vou botar um chapéu neles para eles serem operadores que vão atuar no espaço de Hilbert. O meu colchete Poisson, eu vou transformá-lo em -i colchete, comutador. Né? Aqui no caso, só deixando claro, eu estou usando o sistema de unidades natural. Tá? Então, H barra vai ser igual a C, que vai ser igual a G, que é igual a 1. Tudo igual a 1. Okay? Por isso que aqui não apareceu -i sobre H barra. Mas, enfim, a gente troca os colchetes de Poisson pelos comutadores, para a gente ter uma álgebra de operadores em termos de operadores que são autoadjuntos. E como a descrição ela é vinculada, existem os vínculos, a gente põe os vínculos no ponto de vista quântico, que tem uma prescrição específica, mas enfim, a quantização natural que a gente pensa é sempre transformar as grandezas em operadores, que atuam, né, no nosso espaço de Hilbert. A questão é que a gente não consegue fazer isso aqui. Por quê? Por conta, principalmente não só por conta disso, tá? Mas um dos motivos explícitos é por conta desse colchete. Reparem que aqui tem uma delta de Dirac. Delta de Dirac tem comportamento singular, né? Ou seja, A e E, na verdade, não são funções definidas no espaço de fase, são distribuições. E como elas são distribuições não dão origem a operadores bem definidos. Né? Enfim, basicamente em palavras mais leigas, dá merda. Se você fizer isso, vai dar merda. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que regularizar esse colchete. É muito ruim, não dá para a gente fazer uma quantização de fato bonitinha, tendo comportamentos singulares, tipo de delta de Dirac. Então, a gente tem que, de alguma forma, escolher grandezas que regularizem essa descrição. Ok? E, no caso, sempre que tem delta de Dirac, uma forma de regularizar é fazer integrações. Então, o que a gente busca aqui, né, enfim, quantizar essas grandezas diretamente traz problemas. Então, o que a gente busca é por variáveis que geram uma álgebra, isso aqui é o que a gente chama de uma álgebra, né, não singular. Ou seja, a gente tem que matar o delta de Dirac aqui. E, além disso, a gente quer uma descrição que seja compatível com os vínculos da relatividade geral. Então, eu gostaria de uma descrição que me permitisse aplicar o vínculo de diffeomorfismo, ou seja, transformar em uma descrição que independe do background. Porque, lembrando, eu não estou quantizando um campo no espaço-tempo, eu estou quantizando o espaço-tempo. E eu também quero, né, enfim, descrições que são invariantes de gauge, né, que obedeçam todos os vínculos. Na prática, o que a gente faz aqui, afirmando, as variáveis que a gente escolhe são as holonomias, ou laços de Wilson, que foram as primeiras coordenadas,
Né? Que no caso, quando eu falo holonomia, laço de Wilson, são duas coisas diferentes, tá? Laço de Wilson foram as primeiras coordenadas que a gente usou, né? E as holonomias vieram depois. E os fluxos de tetradas, né? No caso aqui, fluxo de triada. Saiu tetrada, mas é triada. Mas enfim, não interessa o que essas coisas significam. Né? Mas o que importa aqui é, ao invés de você trabalhar com uma conexão, você trabalha com uma holonomia, transporte paralelo. Né? E, enfim, em vez de você trabalhar com uma densidade triada, que na prática tem o comportamento de densidade, você integra para fazer um fluxo de fato. O que importa aqui, eu estou falando isso tudo, por quê? O meu objetivo com tudo isso que eu falei não é que vocês saiam assim, falando, nossa, Felipe, porra, entendi absolutamente tudo que você falou. Tá claríssimo, agora eu já vou sair fazendo tudo isso daqui tranquilamente. Não. O objetivo com isso, com tudo isso que eu estou comentando, é passar um desencadeamento, é passar a historinha de laços, ok? Mas enfim, mas o que importa é, quando você escolhe esses caras, que percebam, são integrações, o que importa aqui é, ó, aqui tem delta de Dirac, que é um problema. A gente tem que matar esse delta de Dirac. A gente faz isso como integrando. Percebo que as variáveis que a gente escolheu, ó, integral. Integrou, você mata delta. E aí quando você faz isso, e você monta a álgebra, né, os colchetes, você chega nesse colchete daqui, ó, nesses colchetes. Ó que bonitinho. Né? Independentemente se é fácil, difícil, bonito, feio, sei lá, se você gostaria mais de outra coisa, o que importa é, ó, aqui a gente tem um comportamento bonitinho. Né? Não tem nada singular, não tem delta, né? Tá tudo bonitinho, ok? E mais do que bonitinho, olha só que legal esse colchete de E com E. Esse colchete de E com E, ele dá um colchete de SU2, né? Esse aqui gera rotação, né? Se vocês lembrarem do comutador de JX com JY, né? De LX com LY, né? De momento angular, dá o LZ. É basicamente esse colchete com o IH barra, quando está na mecânica quântica. Então, basicamente, isso aqui vai passar para a gente, inclusive, uma informação mais para frente, de que o grupo de simetria da nossa descrição de laço vai ser o SU2, ok? Que é momento angular. Mas, enfim. Mas o que importa é, tudo isso aqui que eu estou falando, olha só que interessante, tudo isso que eu falei até agora não tem laços diretamente. O laços é quantização disso, ok? Até aqui é só relatividade geral, não tem nada, né, de quântica, que é só relatividade. Então, qualquer pessoa que mexa com gravitação poderia chegar até esse momento e trabalhar. Ok? E aí, quando a gente quantiza essa álgebra daqui, impondo os vínculos, isso sim é a gravitação de laços. Ok? E, bom, um ponto que vale aqui a ênfase de tudo. Percebam que quando eu falo, esse HL, como eu comentei, é um transporte paralelo. Né? Isso aqui vem até dessa própria definição. Isso aqui é um transporte paralelo. Né? Então, a gente fala de transporte paralelo é, se eu pego um vetor e eu arrasto ele ao longo de uma curva, que é essa curva L daqui, como é que vai ser a transformação que esse vetor vai ser submetido por conta da curvatura. Então perceba que a gente está trabalhando com a nossa grandeza principal, a nossa coordenada, em termos de curvas. Ok? E como pode ser mostrado, não vou explicitar aqui, né, o fluxo aqui de triada, que saiu tetrada, mas é triada, né, o fluxo nessas superfícies, eles podem ser quantificados, eles são momentos associados ao início ou ao final dessas curvas da holonomia. Por que isso é importante? Porque esse sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas que é definido em um tipo de objeto específico, que é um grafo. Vocês já ouviram falar minimamente de grafos? Grafos são basicamente conjuntos de pontinhos e links, né? E curvas. Ok? No caso, como eu comentei, cada um desses fluxos, cada um desses S daqui, eles são definidos, eles são, na prática, quando você trabalha matematicamente, eles são definidos em cima, né, no início ou no final das curvas que a gente define as holonomias. Então, forma exatamente um esquema de grafo, em que as holonomias são variáveis definidas ao longo dessas curvas, e que os fluxos, que são esses S, são variáveis definidas em cima desses pontos. Então, dá uma estrutura de grafo. Por isso que laços, quando vocês forem ver qualquer coisa de gravitação de laços, a teoria é toda feita em cima de grafo. Ok? E esses grafos, inclusive, eles vão passar uma informação muito relevante para a gente quando a gente quantiza o nosso sistema. Ok? Mas, enfim, né, aqui é o ponto de partida da relatividade geral para que a gente possa fazer a gravitação de laços. E aí, o que a gente faz? Agora sim a gente consegue fazer aquela descrição tradicional, que é, pega os operadores, põe um chapéu. Pega o colchete, transforma em "-i", comutador. Ok? E, enfim, né, impõe os vínculos quanticamente. Aí, quando a gente quantiza esse sisteminha clássico, a gente chega na gravitação de laço, no espaço de Hilbert associado, né, e, enfim, né, fazer a cinemática e depois a dinâmica. Ok? E aí, algumas consequências quânticas que já saem direto quando a gente faz isso. Vamos lá, algumas consequências quânticas. Primeiro, quando a gente fala de
vamos lá, quando a gente fala de transformações, transporte paralelo é uma transformação. Quando a gente quantiza o nosso sistema, a gente percebe que a quantização dessas transformações, essa quantização ela é descrita em termos do grupo SU2, eu até comentei isso, que é o grupo de rotação. Por que que isso é legal? Isso é legal porque SU2 é um grupo muito conhecido e relativamente simples que a gente usa na física. É grupo de momento angular. Então, tudo que você usa para momento angular, você consegue usar para laços também. Né? Por isso que a gente usa o nome rede de spin, spin network, tudo que você for procurar de laços vai ter o nome spin. Não tem nada de spin. É só porque o spin é o Casimir do grupo SU2. Né? Basicamente, o spin é o número que indexa para a gente a representação irredutível unitária do grupo SU2. Que é daí que vem o spin, inclusive, da mecânica quântica. Porque isso é uma coisa interessante. Segunda coisa que surge é que a geometria do espaço-tempo é quantizada. E isso surge de um jeito muito legal. Muito legal, que é o seguinte. Quando você faz a descrição quântica dos estados da geometria nesse grafo, a gente chega na conclusão, olha só que coisa legal demais. A gente chega na conclusão que cada um desses nós daqui, cada um dos nós do grafo, ele se comporta como um poliedro quântico. O que é que eu quero dizer? O espaço de Hilbert associado a cada um desses nós é um espaço de Hilbert de poliedro. Ele obedece uma relação de fechamento. Ou seja, a gente consegue associar, do ponto de vista geométrico mesmo, um poliedro para cada nó do nosso grafo. Qual poliedro é esse? Que a gente olha é o seguinte, ó. Esse nó daqui, ó. Esse nó daqui que eu estou colocando. Esse nó tem quantos links? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se tem. Não, perdão, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui tem 6. Então, o poliedro que a gente associa para ele é um poliedro que tem 6 faces. Né? Esse daqui, ó, 4. Esse aqui tem 3, perdão. Né? Esse gráfico aqui não é um exemplo muito bom, porque os de borda dão problema. Mas olha só, esse daqui. Né? Por exemplo, ó, esse daqui da beiradinha tem 4. 1, 2, 3, 4. Qual que é o poliedro que tem 4 faces? Tetraedro. Então, a gente consegue associar um tetraedro nesse cara daqui. Ok? Existe, isso sai matematicamente, é direto, não sou eu que estou falando assim, por exemplo, não foi eu que dei uma puxada em alguma substância qualquer e começa a ver poliedro. Não, de fato, sai matematicamente um poliedro para cada nó. E como o grupo SU2, né, as representações irredutíveis do grupo SU2 são quantizadas, que são as representações de spin, a gente chega que cada um desses poliedros, eles são quantizados. As áreas laterais são quantizadas, os ângulos diedrais são quantizados, né, o volume é quantizado, e a gente chega na conclusão de que esses caras, na verdade, isso sai matematicamente, corresponde à quantização da nossa geometria, ou seja, Laços chega numa descrição que não é contínua, é uma descrição que é quantizada. Né, ou seja, existem menores porções do espaço-tempo, o que faz sentido. Né? Se a gente está quantizando a geometria, naturalmente, a geometria vai parar de ser contínua e vai ser discreta. Né, isso é bem interessante. E uma das coisas legais é que aparecem relações de incerteza entre as grandezas geométricas. Então, se você pega, por exemplo, o ângulo diedrais desses poliedros e o volume deles, existem relações de incerteza, que são associadas às relações de incerteza do grupo SU2. O que significa? Significa que esses poliedros que a gente associa ao nosso grafo, aos nossos estados quânticos, eles, na verdade, são poliedros difusos. Seria algo dessa forma daqui. Pega, por exemplo, um nó que o poliedro seria um tetraedro. A gente tradicionalmente usa tetraedros, porque tetraedros têm menos grau de liberdade, então a gente enxuga a descrição. Mas é como se a gente tivesse, basicamente, um poliedro quântico. Sabe? Certo? Porque eles estão tremidões ali, né? Tem relações de incerteza na geometria, mas é um poliedro ali, ok? Então, na prática, a geometria acaba sendo quantizada dessa forma. Essas são as consequências notáveis, já de cara da cinemática da gravitação quântica de laços. Ok? Bom, isso tudo que eu comentei é um super resumo do que é gravitação de laços. Claro, né, tem muitos aspectos técnicos, tem muitos pormenores, ok? Mas até para a gente poder, pelo menos, entender um pouquinho, uma das formas que a gente tem de estudar tudo isso, uma pergunta natural depois de tudo isso que eu falei foi, beleza, Felipe? Depois você falou esse punhado de coisa, entendi algumas coisas, fiquei na dúvida em outras, tranquilo, faz parte, uma apresentação é assim mesmo. Mas o que eu vou estudar com gravitação de laços? Você falou da descrição toda, mas o que eu vou estudar com essa descrição? Né? Bom, na verdade, se você fez essa pergunta, eu retorno, né? Eu que te pergunto. O que você quer estudar com gravitação de laços? Né? Porque, na verdade, quando eu te pergunto o que eu posso estudar na gravitação de laços, essa pergunta não é muito boa. Por quê? Porque, vamos lá, se eu falar assim, o que eu estudo com relatividade geral? Depende. O que você quer estudar? Você quer estudar buraco negro? Você quer estudar estrutura causal? Cosmologia? Você quer estudar, sei lá, né, onda gravitacional?
aqui, gravitação de laços é uma área completa. Você pode estudar qualquer coisa que você estuda em gravitação, em relatividade geral, você pode estudar em gravitação de laços, o análogo quantizado. Eu, particularmente, estudo o limite semiclássico, que é como que uma coisa quântica, que tem um comportamento muito diferente, dá origem ao comportamento clássico, né, num tamanho macroscópico, né? E até para a gente entender essa lógica, né, comentar o que eu trabalho, né, e aí vou encerrando, né, vou indo para o encerramento. Mas quando a gente fala de limite semiclássico, o que a gente fala é o seguinte, né, o que é um regime quântico de laço? É um regime em que a geometria tem um comportamento totalmente quântico, ok? E, no caso, o limite clássico é a relatividade geral discretizada. A discretizada que eu falo é só porque porque quando a gente faz o limite clássico, como existe um poliedro associado a cada um, a gente sai na relatividade geral meio que pixelada, mas é basicamente relatividade geral. Ok? E a gente tem um limite semiclássico, que é o intermediário entre o quântico e o clássico, que é, você tem a geometria clássica na média, mas ela flutua no ponto de vista quântico. Então, vamos lá, a gente tem um poliedro associado a gente tem a menor porção do nosso espaço-tempo como sendo um poliedro, né? Como sendo poliedros quânticos, no caso. Limite clássico seria um poliedro bonitinho, por exemplo, um tetraedro, ali, bonitão, tudo certo. Esse tetraedro quântico seria o quê? Flutuação total. Você tem ali um poliedro, você tem ali o tetraedro, mas ele está totalmente flutuando, né? Você tem o volume dele flutua, as áreas flutuam, ângulos gerais flutuam, então você tem um trem qualquer esquisito ali no meio do caminho. E o que seria o limite semiclássico? Seria um trem que é aquele trem. Você vê ali o tetraedro clássico, mas ele está um pouquinho difuso, ele está um pouquinho tremido. Então, assim, ele na média é o clássico, mas ele tem uma flutuação, e essa flutuação é a origem quântica. A gente consegue fazer isso para tudo quanto é contexto de mecânica quântica, não é só para a gravitação quântica, não. Né? A gente tem estados semiclássicos, estados coerentes em tudo quanto é lugar. Okay? Quando a gente fala de limite semiclássico, que são essa geometria, que é a geometria clássica, né? Que é a situação clássica com flutuações, a gente sempre usa estados coerentes para poder trabalhar com esse tipo de contexto. Isso se você está em qualquer contexto de mecânica quântica. Estados coerentes são estados que têm um comportamento semelhante com uma gaussiana. São estados que são centrados no valor médio, mas eles têm pequenas flutuações. Ok? E aí o limite clássico seria o limite em que essa gaussiana ela tende a ser extremamente concentrada. Ok? Então, as gaussianas são muito utilizadas para limite semiclássico. Ok? Elas modelam bem limite semiclássico, né? Bem pronunciado, ali no caso, no valor médio, que é o limite clássico, né? Que a gente faz com médias, e as flutuações ali são flutuações de ordem quântica, né? Enfim, por isso que a gente usa esse tipo de estado, né? Estado coerente para poder fazer esse regime semiclássico. E aí, vamos lá, o que eu estudo no meu doutorado, né? Já estudei, no caso, já tem até artigo que está saindo, né? Mas já tem o pré-print. Até deveria ter colocado o link aqui, me esqueci. Mas, enfim, né, se alguém quiser, é só mandar mensagem depois que eu envio. Mas, enfim, o que a gente faz é o seguinte, quando a gente fala de comportamento quântico para qualquer coisa, acaba aparecendo um contexto de emaranhamento, né? Não dá para a gente falar de quântico, um comportamento tipicamente quântico sem falar de emaranhamento, ok? E aí, quando a gente fala de estados da geometria, os estados da geometria, eles também são emaranhados, né? No limite semiclássico, né? Quando a gente pega estados coerentes, também são emaranhados. O que significa? Significa que se você pega o campo gravitacional, num ponto aqui do espaço-tempo, você analisa as flutuações do campo aqui, você analisa as flutuações em outro ponto, essas flutuações são correlacionadas, porque os estados são emaranhados, ok? Então, essas medidas você vai ter uma certa correlação entre essas medidas. A questão é que quando a gente pega os estados semiclássicos que a gente tem na literatura, os tradicionais de serem usados, bonitinho, eles têm correlações que decaem exponencialmente com a distância. O que significa? Significa que se anda um tiquinho para o lado, a correlação praticamente já acabou. A correlação era de curto alcance, ela cai muito rapidamente. Então as correlações elas começam a ficar meio que pequenas, as flutuações elas passam a ser meio que independentes quando você já começa a afastar um pouquinho. E isso é um comportamento indesejado para todo mundo que já estudou TQC. Por quê? Porque quando a gente fala de TQC em espaço curvo, que é assim, pega o campo gravitacional, perturba esse campo e quantiza, que é da onde sai o graviton, que é um contexto muito bem comportado de quantização envolvendo o campo gravitacional. Ok? A gente tem um decaimento polinomial, porque para quem já estudou, o graviton, quando você faz a descrição do graviton, que são perturbações quantizadas do campo gravitacional, ele tem spin 2, né, e é não massivo. Consequentemente, os decaimentos de correlação, as funções de 2 pontos, por exemplo, elas decaem polinomialmente, não exponencialmente. Decaimento exponencial é típico de campo massivo.
E só que quando a gente pega os estados semiclássicos da gravitação de laços, o decaimento ele é exponencial. Ou seja, a gente deveria ter um comportamento de correlação mais lento, né, para que a gente tenha flutuações correlacionadas a distâncias maiores. E um dos caminhos que a gente tem de fazer esse tipo de consertar os estados é tentar colocar esses decaimentos polinomiais nos estados da gravitação de laços, é introduzir correlações que são não locais. Então, o que a gente faz é, a gente pega todos os pontos do espaço-tempo diferentes, né, todos os pontos diferentes, e a gente emaranha, no caso, né, cria um emaranhamento, né, com um certo peso específico, todas as regiões do espaço diferentes, criando correlações que são não locais. As correlações dos estados semiclássicos que a gente tem são locais. Então, uma região do espaço-tempo só está emaranhada com a vizinha, que está com a vizinha, que está com a vizinha, e isso gera um decaimento exponencial. Quando você coloca correlação não local, você gera emaranhamento em todas as partes do espaço, e isso cria um comportamento muito semelhante com o vácuo que a gente espera da TQC. E aí a gente consegue reproduzir, né, bonitinho as correlações polinomiais, decaimentos polinomiais. E aí o meu projeto de doutorado foi inventar uma prescrição, né, propor uma descrição que não mude o caráter semiclássico dos estados e que gere esse tipo de decaimento polinomial. E deu certo ao ponto de que, bom que eu vou defender no final desse ano, o iniciozinho do ano que vem. Se tudo der certo no final desse ano. Só preciso que o artigo primeiro seja aprovado para eu poder marcar a defesa, mas o projeto já está finalizado. Então, né, a resposta principal do nosso projeto, que é se é possível introduzir essas correlações não locais e reproduzir esse decaimento polinomial, a resposta é sim, sim, e dá para fazer, né? Eu consegui fazer isso e já o pré-print já está no archive. Se alguém tiver interesse, depois me manda um e-mail, manda uma mensagem que eu mando, né, tranquilo, o pré-print está lá bonitinho, né? E é isso, né? Fico agradecido a todo mundo que viu, né? Espero que não tenha... Assim, toda apresentação de gravitação quântica, algum nível de impalatável ela vai ser, né? Mas eu espero pelo menos que a historinha central tenha dado para entender, né? O ponto, toda vez que eu vou fazer qualquer palestra, às vezes o que eu tento fazer é a historinha ser contada, pelo menos com início, meio e fim. E aí, né, só aproveitando o momento aqui do final, né? Para quem não conhece, tem o canal iFísica, quem não conhece, acessa lá, me ajuda bastante, né? E juntamente a isso, né, fica o convite para vocês acessarem o site do canal. Eu vou dar uma atualizada nele nessas próximas semanas, por conta de alguns projetos que estão vindo agora. E quem quiser, né, entrar em contato, aqui eu, enfim, estou colocando 2 e-mails aqui, que são, entre aspas, 2 e-mails institucionais, digamos assim. Né, é só porque tem o felipe@ifisca.com.br, qualquer coisa que vocês quiserem mandar relacionado com o canal, ou trocar ideia, qualquer coisa, podem mandar mensagem lá, ou entrar no ifisca.com.br, contato, e me mandar mensagem, que lá também tem meus contatos. Mas se vocês quiserem perguntar qualquer coisa de física, qualquer coisa acadêmica, né, vocês também podem mandar no e-mail institucional de fato, né, o da física da UFMG. E é isso. Valeu demais, minha gente, né, e agora sim encerro 100%. A gente agradece, Felipe. Muito bom, muito didático. Deu para acompanhar, assim, até eu que sou totalmente fora dessa área, deu para acompanhar direitinho, seguiu, né, a ordem lá, cronológica e tudo mais. E foi muito interessante, então, muito bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou abrir um espaço aqui para caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, ligar o microfone, mandar no chat. Eurimar. Olá, Eurimar. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos. Felipe, eu queria aqui, né, uma honra estar presenciando a palestra tua. Eu sou há muito tempo seguidor do teu canal, sou membro de lá, uso bastante os seus ensinamentos na vida acadêmica. Obrigado, bom saber, valeu. E assim, a minha pergunta é bem inicial, bem leiga mesmo, porque não é a minha área também, eu sou da área de ensino de física, né, mas estudo outras coisas por fora. E assim, bem no início você falou que tinha um ranço, né, com a gravitação quântica, mas não era um ranço da gravitação em si, sim das descrições, né? Sim. E aí eu queria saber quais são essas descrições, né? Quantas são? E qual é a principal diferença, ou a diferença mais crucial que você pode dizer assim, dessas outras gravitações para a gravitação de laço que você usa na sua pesquisa? Certo. Quando a gente fala de gravitação quântica hoje, assim, como descrições de gravitação quântica, porque a gente tem
não dá para assim, não dá para enumerar, digamos assim, ou fazer uma citação de todas as descrições. Porque na prática, tipo assim, quando a gente fala de gravitação quântica, duas sempre tem que vir na sua cabeça, que é laços e cordas. São as duas que sempre tem que vir. São as duas que, basicamente, assim, se você pega a gravitação quântica, de alguma pessoa que mexe com alguma descrição de gravitação quântica, assim, alguma descrição com início, meio e fim, digamos assim, e não descrições intermediárias, assim, 97% mexe com laços ou cordas. Né? O resto tudo são, assim, principalmente estão muito num contexto inicial que a gente nem chega a ver as descrições como um todo. A gente vê, na verdade, pequenos resultados gerais e tudo. Normalmente, o que acaba acontecendo é que, além dessas duas, tem muita gente também que trabalha com contexto de gravitação quântica que não leva em conta uma descrição específica, que leva em conta um limite semiclássico meio que naturalmente. Então, o que muitas vezes a pessoa faz? O que é comum de você ver de gravitação quântica, que, inclusive, foge dessas duas. Você consegue ver o seguinte, imagina que você fala assim, você quer trabalhar efeito quântico, por exemplo, até porque, só para deixar claro, gravitação quântica, quando você vai fazer uma descrição completa, é extremamente pesado. Assim, eu digo, tanto do ponto de vista matemático e do ponto de vista computacional. Então, assim, dá um trabalho absurdo. Então, muita gente faz descrições em espaço reduzido, né? Que é tipo assim, imagina que você fala assim, eu quero fazer uma condensação em um espaço-tempo de buraco negro. O que muita gente faz? Pega a métrica do espaço-tempo de Schwarzschild, por exemplo, trabalha com, por exemplo, mecânica quântica em cima desse espaço-tempo. E aí, quando você vai trabalhar com Schwarzschild ou com qualquer outro tipo de espaço-tempo, você tem alguns parâmetros que são livres, que dependem, claro, né, do seu contexto. Então, por exemplo, de gravitação de Schwarzschild, por exemplo, você tem a massa como parâmetro livre. Enfim, na prática, a gente faz descrição ADM, você tem função lapsus, você tem o vetor de shift, enfim, você tem alguns parâmetros livres. E aí normalmente, o que você faz é, você quantiza esses parâmetros livres. Então, você não está fazendo uma descrição de gravitação quântica. Você está pegando uma quantização para um sistema com grau de liberdade reduzido de gravitação. Isso é muito feito. Isso é feito, assim, em muitos aspectos, inclusive usando técnica de laço. Ok? Mas, assim, quando a gente fala de descrição completa, é muito difícil você linkar alguma que não seja laços ou cordas. Porque normalmente são descrições que usam aspectos paliativos, né, como isso que eu comentei. Mas, e no caso, a sua pergunta, na verdade, foi depois, você perguntou de diferença entre essas descrições, né? É o ponto mais crucial, né, que a gente pode dizer assim, entre um e outro. Certo. O principal ponto, na verdade, é que é o seguinte, quando você fala, talvez assim, já de cara, quando a gente fala de gravitação quântica, o próprio nome já sugere que existem duas áreas que estão sendo misturadas, que é gravitação e quântica. Consequentemente, você pode trabalhar com gravitação quântica tendo vindo de um contexto de gravitação ou de um contexto de quântica. Né? Então, o que você percebe o pessoal que trabalha com gravitação quântica ou veio de altas energias, né? Partículas, TQC, altas energias, ou veio do contexto de relatividade geral. De maneira geral, quem vem de um contexto de relatividade geral dá preferência por laços assim, disparado. Normalmente, quem vem do contexto de TQC, altas energias, tende a dar uma preferência para cordas. Por quê? Porque as descrições elas seguem mais ou menos o rumo do background. Agora, a principal diferença entre elas, entre as descrições de maneira geral, e aí vem, por exemplo, cordas e laços, que são as principais que existem realmente bastante gente trabalhando nos contextos, é principalmente cordas, por exemplo, é uma teoria de tudo, e laços não é. Ok? E principalmente, laços, ela leva muito mais em conta as características típicas da gravitação. Laços parte muito mais de gravitação do que de TQC. Na verdade, você não precisa nem de TQC para fazer gravitação de laços. Enquanto cordas parte de uma premissa muito semelhante com TQC. Então, você tem que, por exemplo, com a teoria de tudo, você tem que colocar a corda como sendo a estrutura fundamental, para você, a partir disso, fazer a quantização. Né? Você tem, por exemplo, uma diferença que é muito clara. Quando você faz também laços. Laços, ela é uma descrição invariante por diffeomorfismo, que é uma descrição independente de background por natureza. Ela leva em conta esse principal aspecto da relatividade, que é o campo gravitacional não está imerso no espaço-tempo, ele é o próprio espaço-tempo. Cordas têm algumas dificuldades para poder fazer isso na nossa dimensão, que seria descrito no nosso espaço. Né? Cordas, não existe uma descrição invariante por diffeomorfismo na dimensão que a gente precisaria para descrever com a gente certinho. A gente tem dimensão reduzida. Então, tipo assim, esse é um aspecto. Né? Outro aspecto, pelo menos para mim, que pesa muito, cordas e outras descrições de gravitação quântica também acabam tendo muitas vezes uma quantidade de dimensões maior do espaço. Né? Todo mundo já deve ter visto, o espaço tem 11 dimensões, alguma coisa do tipo. Laços tem 4 dimensões. Bonitinho.
sai nada a mais do que isso. 4 certinho, espaço-tempo, não sai mais nada diferente. Né? Assim, então, assim, essas são talvez as principais diferenças, né? E de que, na prática, né, o procedimento de cordas e outras descrições, você está quantizando um campo. E como o laço leva em conta a lógica da relatividade geral, você acaba quantizando a geometria. Essas são as principais diferenças. Né? Mas essas são as principais diferenças que, inclusive, iam de encontro com os ranços que eu tinha. Então, para mim, foi algo bem significativo. Não sei se esclareceu, ou se eu confundi mais, não sei. Não, deu para esclarecer sim. Obrigado. Viu? Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, né? O Felipe se disponibilizou, então tem os contatos. E aí podem entrar em contato com ele, perguntar. E como ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Vou parar aqui a gravação. Agradecer a participação de todos, agradecer mais uma vez o Felipe pela disponibilidade. E é isso. Então, valeu demais, né, mais uma vez pelo convite. E também, assim,